Nova TV, mais perto de você. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E Bebidas Poti, puro sabor da vida. Bom dia, estamos começando mais um Nova Manhã e hoje, aqui comigo no estúdio, no Momento Unimed, doutora Roseli Morandim Lopes, ginecologista, seja bem-vinda. Muito obrigada. Mas antes desse bate-papo, nós vamos rever uma cozinha. Vamos lá conferir. Olá, tudo bem? Eu sou a Renê, naturóloga, e vim trazer uma receita super especial para vocês nesse climinha já ameno, de friozinho, né? Só que as minhas receitas sempre super natural e com muitos nutrientes, ok? Então vamos começar pelo caldo. Eu já trouxe pronto, porque ele demora uns 20 minutinhos para ficar pronto. Então aqui ele já tá pronto. O que eu coloquei nesse caldo? Uma cebola, 2 dentes de alho, uma coxa e sobrecoxa. Renê, não gosto, ou eu fiz porque era o que eu tava ali à mão, ou você pode colocar um peito de frango, pode ser pequeno. Essa receita sai super barata. Essa é a minha ideia também, trazer uma receita super em conta para vocês. Então eu coloquei uma coxa e sobrecoxa. Você pode colocar um peito inteiro. Nesse caso, como a gente vai fazer o caldo, não precisa ser o filezinho. Você pode fazer com o osso, com a carcaça, só retira toda a pele. A pele a gente não precisa, tá? É uma gordura de péssima qualidade que as suas artérias não vão gostar. Então eu coloquei uma coxa e sobrecoxa sem pele. Você pode colocar o peito. Se você quiser fazer com carne, você pode fazer com carne. Vai pouquinha coisa, tipo uns 200 gramas. Você pode colocar 100, pede para tirar bem a gordura, paleta, músculo, enfim, uma carne de panela que você goste. Um talo de salsão e um copo de grão de bico que eu deixei de molho. Ele tem que ficar de molho. Todas as leguminosas, né, quando a gente vai fazer, ela tem que estar bem hidratada. Então aqui eu coloquei o grão de bico de molho. Se ele não tiver de molho, ele vai demorar muito mais tempo para cozinhar e aí vai desandar os outros ingredientes. Então eu deixei pelo menos 2 horas de molho. Se você quer acelerar esse processo, você coloca água quente. O grão de bico, gente, ele é uma leguminosa, então ele é parente dos feijões, da lentilha, da ervilha, da soja. Ele é muito rico numa substância que chama triptofano. O triptofano, ele é precursor da serotonina, então a gente precisa do triptofano para produzir serotonina. A serotonina é aquela substância que deixa a gente de bom humor, de bem com a vida, paz e amor, que a gente precisa dela. E a grande parte dela é produzida nos intestinos, não no cérebro. O intestino produz a serotonina e aí manda para o cérebro, aí o cérebro vai falar, paz e amor, amiga. E aí vai deixar a gente mais tranquila, vai fazer a gente dormir melhor. Por isso que é bacana também colocar esse tipo de alimento à noite. Então vai casar perfeitamente, uma sopinha quentinha à noite com o triptofano, cheia de triptofano para a gente produzir serotonina. Deixei cozinhando 20 minutos na pressão. Desliguei a pressão e deixo o vapor sair, certo? Coloquei em média 1,5 litro de água, mas aí a água você vai dosando conforme dá, ok? A única coisa de diferente que eu coloquei nesse caldo é sementinha de coentro. A sementinha de coentro, ela tem um sabor bem diferente da folha de coentro. Então aqui a gente não tem o hábito da folha de coentro, mas ela é deliciosa, tá? Foi a única coisa de diferente que eu coloquei. Ok, 20 minutos na pressão, desliguei, deixo a pressão sair naturalmente.
Aqui eu já agilizei esse processo, porque vocês sabem que eu gosto da cebola bem douradinha. Esse é um processo de caramelização do próprio açúcar da cebola. Se você fala assim, Renê, eu gosto da ardência mesmo do negócio, então você não deixa ela dessa cor, você deixa ela quase branca ou transparente, que aí o sabor dela vai ficar mais evidente. Eu coloquei um fiozinho de azeite e uma colher de sopa de manteiga, tá? Por isso esse aroma delicioso. Ela tá bem douradinha, do jeitinho que eu gosto. E aqui eu vou colocar uma couve-flor. Ó, tá vendo que eu aproveitei até as folhinhas? Gente, não joga nada fora. Tudo é alimento, tudo tem nutrientes, tem fibra, tem vitaminas. Não precisa ser jogado fora, ok? Aqui eu tenho uma cenoura e 2 abobrinhas. Isso. Trouxe até a abobrinha para mostrar para vocês, porque a abobrinha é um negócio que todo mundo se confunde com os nomes, né? A gente coloca nome de abobrinha para várias. Essa daqui é a abóbora Brasil ou abobrinha verde, ok? Tem abóbora paulista, tem cabotiá, tem moranga, tem várias. Mas aqui eu tô usando essa daqui porque ela tem menos caloria, certo? E aí eu vou colocando o meu caldo já com o meu grão de bico. No mercado tem vários preços de grão de bico, porque vai mudando o tamanho da bolinha. Como nós vamos fazer um creme, então você não precisa se preocupar com o tamanho dela. Pode ser aquela pequenininha, ela vai cozinhar mais rápido, então pra gente vai ser melhor. E eu vou bater tudo, então ela não vai aparecer, certo? Já vou na ogrice aqui mesmo. Aê! Ok. E um talinho de salsão. Certo? Aqui, gente, é só deixar cozinhar. Detalhezinhos, eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Eu não sou muito a favor da pimenta do reino. Eu acho que ela não é muito bacana. Aqui eu tô optando por usar pimenta branca. Por que eu quero pimenta branca? Porque isso aqui e isso aqui tem que casar. Essa daqui é a cúrcuma ou açafrão da terra. A substância que eu quero dela, eu preciso da piperina que tem na pimenta. Então, para ela ser super absorvida pelo meu organismo ou agilizar o processo de absorção do meu corpo, então eu preciso que as duas estejam juntas. Então, como eu vou usar a cúrcuma, eu vou usar a pimenta. Vai entrar na questão sabor também, que pimentinha também é gostoso, mas aqui o que eu mais quero é essa substância. Eu vou colocar mais ou menos uma colher de... Aqui eu tô usando uma colher de chá, eu vou usar mais ou menos uma colherzinha de café. Eu coloquei meia colher de chá. Gente, toda vez eu acho que eu falo da cúrcuma, e a cúrcuma ela é maravilhosa mesmo. Já vou colocar o sal, que aí eu já mexo tudo cuidadosamente de uma vez só. Eu não gosto muito de sal, a gente precisa do sal um pouquinho, mas não em exagero. E eu sei que a Mi também não gosta muito de sal, então eu não vou, porque até agora eu não coloquei sal em nada, nem no caldo, nem nas preparações. Então, vamos mexer cuidadosamente. Aí, ó, já começou a espirrar, já sou meio ogra pra isso. E aí, galera, é só deixar cozinhar, ok? Deixa eu mexer bonitinha. Lembrando que todos os produtos da Especiarias estão à venda
no Deraco Center Frutas, ali na Rua Minas Gerais 1122, e naquela loja linda que abriu ali na Brasil, esquina com a Recife, Coisas de Casa, tá? Os dois têm os nossos produtos, temos um monte de sopinha, gente, agora no inverno, melhor coisa, já tem poucas calorias, né? Todas as nossas sopinhas da especiaria já são padronizadas com poucas calorias. Então, ó, praticidade, não tem desculpa para não entrar em forma nesse inverno. Tempinho gostoso, uma sopinha pronta, cheia de fibra, cheia de nutriente, com pouquíssimas calorias. Gente, não tem coisa melhor. E um precinho super legal também, tá? Vai lá no Deraco, na Rua Minas 1122, ou na Coisas de Casa, na Rua Recife, esquina com a Brasil. Ali na praça, bem na esquina, um lugar ótimo, no centrão da cidade, certo? Então essa daqui já tá totalmente misturada. Ok, eu vou tampar e esperar cozinhar, certo? Aí aqui eu tenho 3 preparações pra gente brincar. Uma delas eu vou desfiar essa coxa e sobrecoxa que eu cozinhei no caldo, que foi o meu caldo. Deixa eu pegar um garfo e uma faca. Então eu vou desfiar, deixar ela bem miudinha, que aí essa carninha vai voltar pra sopa, ok? Mas eu vou tirar todos os ossinhos, todas as cartilagenzinhas que eu não quero. Então isso aqui volta pra minha sopa quando a minha sopa estiver batida. Vai ser um creme. Se você quiser ela em pedacinhos, ok também. Se você estiver num processo, numa dieta, num regime, às vezes é até legal você deixar ela em pedaços, porque aí você mastiga mais. O creme, eu acho que ele fica mais... A aparência dele fica mais bonita, fica mais gostoso, né? O cremoso é mais aconchegante. Então eu acho bacana. Mas se você não quiser, não tem problema, você deixa ela em pedacinhos. Que aí, pra quem tá de dieta, é melhor, porque aí você mastiga mais, entendeu? Você tem mais trabalho pra comer e aí vai te dando mais saciedade. Quando a gente bate, então a gente tem a tendência a comer um pouco mais. Não que seja ruim, porque tô falando de um alimento de qualidade, tô falando de uma sopa cheia de nutrientes, cheia de coisa boa, esse não é o problema. O problema é a gente comer muita coisa que não vai nos fazer bem, né? Mas assim não tem problema nenhum, certo? Ó, então meu franguinho aqui, ó, tá quase desfiado. E aí, eu vou para minha amêndoas, certo? Aqui, ó, já tirei todas as cartilagenzinhas, tá bem desfiadinho. E é uma maneira também, aí você vai falar assim, nossa, Renê, uma coxa e sobrecoxa com esse monte de sopa, né? Que coisinha mais michuruca. Gente, a gente não precisa de tanta proteína animal assim. Eu já coloquei o grão de bico, que é a fonte de proteína. E uma boa fonte de proteína. A gente não precisa de uma grande quantidade de proteína animal. É muito mais cultural que a gente tem de estar sempre comendo um monte de carne do que uma necessidade mesmo. Então, seria bacana a gente começar a diminuir essa quantidade tão grande de carne que a gente tem, que a gente consome, né? Então isso aqui é suficiente, eu entrei no caldo, então eu tenho bastante, o sabor dela já tá no meu caldo, eu tenho bastante coisa legal, então
não é necessário. Gente, aqui vai cozinhar. A hora que ele estiver super cozido, eu vou bater no liquidificador e aí vai voltar para a panela com o frango e aí a gente finaliza a nossa brincadeira, certo? Daqui um pouquinho eu volto para mostrar para vocês como ficou. Até mais! A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Bom dia, pessoal! Eu sei que a Renê já deu bom dia, já começou aí no primeiro bloco com esse caldo maravilhoso, mas eu tô entrando agora, né? Vocês perceberam que eu tô deixando esse pessoal trabalhar no primeiro bloco, porque senão eu não deixo ninguém trabalhar, eu só fico conversando. Só falando, uma máquina de falar. Mas é sempre uma delícia quando a Renê tá aqui, a gente se diverte muito, a gente ri demais, porque é muito bom mesmo. Inclusive todos, né? Todos que venham aqui, eu falo que assim, se torna nossa família, são nossos grandes amigos que estão aqui trabalhando junto, né? Sofrendo junto, dando risada junto, enfim, estamos tudo junto, gente. Junto mesmo. E a gente ficou muito feliz. É isso aí. É sempre bom. Trouxe um creme hoje. Gente, ela sabe que a minha perdição, mas é a minha perdição mesmo, são os caldos. Eu adoro. Esse é mega diferente, eu tenho certeza que você vai amar. Gente, creme de couve-flor com grão de bico, quem é que não ama? Mas antes disso, já vou passar os ingredientes para vocês. Anotem aí, hein? Lápis e papel na mão. Vou passar os ingredientes do creme de couve-flor e grão de bico. 3 cebolas, pode ser cebola média? Grande. 3 cebolas grandes. 2 dentes de alho. 1 copo de grão de bico, 1 copo de 250? Isso. 1 coxa e sobrecoxa de frango, 2 talos de salsão, 1 couve-flor, 1 cenoura, 2 abobrinhas, cheiro verde, pimenta, açafrão, canela em pó e manjericão a gosto. Amêndoas em lâminas para decorar. Gente, tô doida pra provar isso, só pra falar pra vocês que divino, porque tá divino. Eu vou recapitular o que eu fiz. Vai. Numa panela de pressão, eu coloquei 2 dentes de alho, 1 coxa e sobrecoxa, que você vai ver que é o suficiente para dar o sabor e etc e tal. 1 cebola, 1 talo de salsão e 1 copo de grão de bico que eu deixei de molho. Certo. Tem que deixar de molho pelo menos 2 horas para ele hidratar bem. E ficar molinho, E ele ficar 20 minutos na pressão. Entendi. Coloquei todos esses ingredientes na pressão. 20 minutos. Pegou a pressão? 20 minutos, abaixa o fogo. Certo. Desliga, passou os 20 minutos, desliga e espera a pressão sair normal. Na outra panela, você coloca as outras 2 cebolas, 1 talo de salsão. Eu coloquei 1 colherzinha de manteiga e 1 fiozinho de azeite para dourar bem a cebola, para deixar ela bem douradinha, bem adocicada, Tá. certo? Aí eu coloquei
uma couve-flor inteira. Não perdi nada da couve-flor. Inteirona. Inteirona? Inteirona. Folha, tudo. Tá. Tudo? Até folha? Folha também. Gente, é pra aproveitar inteira. Sim, gente, não vamos jogar nutriente fora, não. É a comida, não precisa jogar fora, não. Certo. A couve-flor inteira, 2 abobrinhas Brasil, aquela mais verdinha. Compridinha, né? Isso. Uma cenoura. Foi tudo. Tudo, foi tudo. E o caldo, aí eu tirei a coxa e sobrecoxa. Certo. E coloquei para cozinhar o caldo que a gente fez na panela de pressão com um grão de bico com todos os outros legumes. Cozinhou, bem delícia. Coloquei pimenta, açafrão e sal. Tá. Vou acabar de bater aqui. Isso. Que já tá aqui no meu liquidificador. Vai, bate que eu vou provar aqui pra poder falar pro pessoal. Vê se tá bom de sal. Se tá bom de sal. Vai lá. Pode. Ok. Perfeito, Renê. Tá triste, Mi? Nossa, não tá precisando nada. Não precisa, não, Ok. de nada. Aqui, galera, eu vou ligar de novo, porque eu vou incorporar aquela coxa e sobrecoxa que eu cozinhei e eu desfiei. Renê, não gosto da coxa e sobrecoxa. Faça com peito, mas faça com osso, porque o sabor do caldo muda. Entendesse? Entendi. Então faça com o ossinho, ok? Renê, não gosto de frango. Pode fazer com carne, não tem problema nenhum. Renê, sou vegetariana. Uma carne de panela. Ah, se é vegetariano, ó, não mistura nada, gente. Só toma o caldo. Exatamente. Mesmo porque, foi o que eu expliquei no outro bloco. Aqui já tem o grão de bico, Certo. que é rico em proteína. Então não tem a necessidade de colocar mesmo. uma carne. Eu coloquei aqui pra gente dar mais sabor e mais proteína, mais nutrientes. Que delícia. Ai, gente, tá ficando isso que vocês vão ver a hora que eu provar. Mas olha, eu quero fazer um convite a todos vocês para a 7ª feijoada beneficente Germaninho. Acontecerá agora dia 21 de maio. R$ 35,00 por pessoa no Clube dos Bancários. Quem tiver interesse, procure o Israel Carlos pelo telefone 991 11 31 38. Maravilhoso, dia 21/5 a partir da meio-dia lá no Clube dos Bancários, hein? Fazer o bem também, né? Claro, e agora começa essa época de feijoada, gente. Vocês querem coisa melhor do que isso? Bom, e falando em coisa gostosa, tudo, eu sei que você já deu o recado que as especiarias, as coisas da especiarias estão lá no Deraco e lá na Coisas de Casa. Coisas de Casa. Uma loja maravilhosa na rua Recife, esquina com a Brasil, ali no centrão da cidade. No centrão, gente. Ó, fica assim lá. Tem um monte de coisa e inclusive vocês irão encontrar as coisas da Renê, da Especiarias lá também. E para quem tiver interesse de fazer encomendas, dê uma ligadinha pra Renê. Você já passou seu telefone? Não. Então, por favor, né? 981 18 0403. O telefone fixo da Especiarias também funciona, só que agora você deixa o seu recado e eu te retorno. É o 3521 7824. Mi, aqui eu tô dando uma leve torradinha nessas amêndoas. Eu amo amêndoas em lâmina. Então, eu também gosto. Quando você faz isso, você deixa ela mais crocante e você acentua o saborzinho dela. Ok? Aqui. Aí eu vou brincar. Ah, é? Um tiquinho de canela. Gente, mas é assim, você tá vendo que são uns aromas muito diferentes pra ir pro E um caldo, pouquinho de né? Todo mundo vai virar e falar assim, gente, mas canela num caldo verde, essa Renê tá louca. Não, gente, ela é normal, viu? Eu só engano. Ela só engana. E, ó, as misturas dela até que dão certo. Não, é engraçado quando tinha especiaria, né? Quando o pessoal começava a trabalhar, falava, faz assim, assim, assado. A pessoa olhava pra minha cara assim, não falava, vai dar certo, né? não vai dar certo. Aí eu falo, não, confia, pode ir, vai na fé, bem, vai que dá. E olha só, lâminas
de amêndoas, canela, sal e agora, pelo que eu estou vendo, ela está misturando um fiozinho de azeite com pimenta e cheiro verde. Isso daqui, eu acho que eu já fiz aqui, pelo que eu sei, algumas vezes, mas isso aqui, falar real, é um tesão. Juro. Juro. Gente, ó, tá vendo que tá super bem picadinho? Tô vendo, é muito miudinho. Muito, é um talento na faca. Eu já te falei que eu amo picar, né? Pra mim desestressa picar. Eu adoro. É bom ser amiga dela sempre, gente. Faltou a risada da Mariana nesse momento, né? A gente dá essas gargalhadas, ficam bravos com a gente lá. Ó, aqui eu coloquei um pouquinho de salsinha e bastante manjericão, que eu sei que você gosta, e uma pimenta vermelha, só que essa pimenta tem um truquezinho. Você corta ela, tira toda a semente, toda a partezinha branca e lava ela. Mas eu aprendi. Me Você conte. me ensinou. Eu até falei pra Rosa. Rosa, eu fiz uma macarronada outro dia, o pessoal já até sabe. Com uma calabresa e pimenta. Eu refoguei cebola, alho, a calabresa e pimenta. E eu fiz desse jeito. Eu abri ela, tirei toda a sementinha, a parte branca, lavei e piquei. Isso. Renê, olha. Renê. Até os meus meninos falaram, mãe, trocaram que de mãe. macarronada deliciosa. Eu falei, tá vendo? Como a mamãe dá conta. Dá conta do recado. Falar em mãe, Essa semana é uma semana especial, né? Ai, é muito bom, né? Primeiro é maravilhoso ser mãe. Sempre quis ser mãe. Se Deus quiser, vou ser mais mãe ainda, né? Gente, eu já tô assim, ó. Eu já sou mãe, todo mundo sabe. Meus filhos já são grandes, né? São adolescentes. Amo demais, né? Sou apaixonada por eles. Eu sou aquelas mães, assim... sei lá, babona mesmo, coruja. Super. Eu sou, assumidíssima. Não é, né? Que é a coisa mais lógico. deliciosa do mundo. E eu falo que agora o próximo passo aí, daqui pelo menos uns 15 anos, é me tornar avó. Eu espero que demore aí uns 15 anos pra eu me tornar avó, né? Mas é sempre muito bom, né? Essa semana é uma semana especial. Domingo é um dia muito especial para todas as mães, para todas as avós, madrinhas, tias. É aí que eu queria chegar, né? Eu acho que assim, quando a gente fala, mãe, mas mãe, gente, mãe é aquela que participa da vida daquela criança, que ela cultiva aquele amor, aquele carinho, aquela fraternidade entre todos. Eu vou colocar aqui, ó, para não cair. Isso. Então, ser mãe é muito mais do que apenas gerar um filho. Muito mais. Não é, Renê? Muito mais. Ser mãe é você vivenciar junto com eles tudo, né? Todas as alegrias e todas as tristezas. Isso realmente é ser mãe, né? E hoje em dia, muitas e muitas mães são mães e pais, né? Firme e forte. São mães e pais. Então, temos muito mais aí, né, a comemorar e agradecer a Deus, que Ele nos dê muita força, muita lucidez, não é? Para que a gente realmente possa passar isso tudo para os nossos filhos, netos, sobrinhos, enfim, para essas crianças maravilhosas. Porque inclusive também professoras que estão aí, né, e trabalham com eles no dia a dia, convivem tanto tempo também, que tem aí uma parte muito importante na história deles. É muito importante isso, né? Eu sou mãe e pai, tanto que no Dia dos Pais, o Enzo veio me dar parabéns. Eu chorei horrores, né? Mas não só no Dia das Mães, mas no Dia dos Pais. E essa sopinha, eu fiz ontem pra minha avó. Então essa receita eu fiz ontem à noite pra minha avó, que ela tá dodói. E como as avós são importantes. Nossa, né? Como as avós, eu vejo a importância da minha mãe. A outra avó do Enzo mora nos Estados Unidos, mas é muito presente mesmo morando nos Estados Unidos. Então elas são muito importantes, elas são muito presentes. E as minhas avós foram muito importantes pra mim. Elas que me cutucaram pra eu ir pra cozinha, elas que... a minha mãe trabalhava muito, então eu ficava muito tempo com elas.
E foram elas que foram acendendo em mim e me ensinando. Uma pra me deixar quieta, né? Vai pra cozinha, amassar, vai fazer bolo, vai fazer bolo, vai lá. Some da minha frente. Isso, dá um pouco de sossego com a avó. Isso, não é? Mas foi muito bom que hoje, uma que eu falo que cozinhar é ser independente, né, Mi? Então, maravilha você saber cozinhar, você preparar as coisas, e hoje a gente fala, né, quer ser saudável, volta pra cozinha, Sim, né? sim. E aí, vai olha os temperinhos, né? Gente. A gente não precisa de nada de pozinho, nada industrializado, foi tudo natural, foi tudo comida, né? E o sabor, sem palavras. Então, hoje eu quero fazer uma homenagem muito especial e muito de coração para as minhas duas vozinhas. Uma já foi, uma tá aqui. Para minha mãe, que é um puta de um exemplo. Foi professora, é engraçado. Foi minha professora, né, gente? Então você sabe de quem que eu tô falando. De quem você está falando. Eu tenho uma lembrança muito forte dela, por realmente ela era uma professora muito diferente. Ela se preocupava com cada um de nós, individualmente. Isso é difícil em alguns professores, principalmente no ginásio, né? Que é hoje o ensino médio. E ela tinha essa preocupação com cada um de nós. Então ela sabia o que cada um, assim, às vezes até na carinha, assim, de olhar pra gente e falar: o que aconteceu hoje que você não tá bem? Então, a gente tá aqui, emocionadas, né? Falando pra todas vocês que estão em casa, que vocês são especiais, que vocês são maravilhosas. Todas nós somos, todos os dias. Não tem um dia do ano, um dia é só pra comemorar aí uma data do comércio, mas nós somos especiais sempre. Sim. E devemos acreditar nisso, tá bom? Então fica aí, um feliz Dia das Mães. A minha Pra mãe fala o você. seguinte, que o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Jesus. E eu só entendi isso depois que eu fui mãe. Só. E aí quando eu tive o Enzo, ela falava assim: calma, esse amor só aumenta. Eu falava assim: como vai aumentar? E aumenta. Todos os dias Todos os aumenta. dias. Com todo o meu coração, com todo o meu carinho, essa receita pra vocês. Pra todas vocês. E olha, tá maravilhosa. Façam em casa, que eu tenho Façam. certeza que Façam. não tem um sabor mais divino do que um sabor pro Dia das Mães. Gente, ó, nós vamos ficando por aqui, porque nós duas daqui a pouco vai acabar chorando, né? Borrando tudo. Mas olha, em especial a todas as mães, um beijo grande no coração. Muito grande, todos os dias. Não saiam daí, ó, que tem muito mais no estúdio pra vocês também. Beijos. Um beijo. Tchau. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Roller, questão de atitude. Como eu havia apresentado para vocês hoje comigo, a doutora Roseli, seja bem-vinda. Obrigada pela visita. Eu que agradeço a oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre cistite. Ok. O que é cistite, doutora? Na verdade, a cistite a gente considera como uma infecção da bexiga. Tá? É uma infecção que acontece na parede da bexiga, causando muito desconforto. Às vezes a gente chama de cistite alguns sintomas relacionados, mesmo quando não tem a infecção. Mas na tradução exata é uma infecção na bexiga. Entendi, porque inclusive a gente estava batendo um papo aqui antes da gravação,
Porque tem muitos mitos em relação à cistite, tem muitas dúvidas, né? As pessoas às vezes começam a urinar com uma certa frequência, ela já acha que então ela tá com a infecção e nem sempre é isso. Às vezes o consumo excessivo mesmo de alguma fruta ácida ou de alguma bebida causa também esse desconforto e nem sempre é a infecção, né, doutora? Isso mesmo. Na verdade, o que a gente tem é qualquer coisa que irrite a parede da bexiga, ali por dentro, Certo. vai causar esse desconforto. E o que a paciente sente, na grande maioria das vezes, é uma ardência para urinar. Certo. Então, toda vez que ela vai urinar, arde, incomoda muito. Uma frequência maior, então ela tem uma sensação de bexiga muito cheia e vai urinar com bastante frequência. Cada vez que ela vai urinar, sai pouca urina e ela termina de urinar com sensação de bexiga cheia ainda. Então é uma frequência muito grande para urinar, com ardência toda vez, e algumas vezes ela pode apresentar sangramento. Então sai o sangue na urina, junto da urina. Certo. Né? Então isso são os sintomas frequentes da cistite. Pode ser só ardência, então pode ser um desses sintomas isolados, como pode ser os 3. Entendi. Daí às vezes a gente vai ver, pode ser uma infecção, como pode ser a paciente, principalmente quando não ingere uma quantidade muito grande de água, Ótimo. ela vai e comeu uma fruta muito ácida, uma quantidade maior, como por exemplo um abacaxi, e como ela não ingere muita água, aquilo acidificou, irritou aquela camada de dentro da bexiga, ela vai ter ardência para urinar. Olha. Então isso é chamada de uma cistite também, mesmo não sendo uma infecção. Não sendo uma infecção. Então é muito bom que as pessoas observem a importância realmente do consumo da água. Sim, Né? muito importante. Porque ele vem mesmo limpando todo aí esse caminho urinário, né? Tanto feminino quanto masculino. Sim. E que às vezes a pessoa consome, ingere alimentos ácidos, né? E pode provocar essa sensação. E Sim. achar que a pessoa está doente, ela se achar, né, com essa infecção, e no caso ela não está. Às vezes não é nem a infecção, às vezes é pela falta da água, né, que acidificou o meio e isso acontece. E a água é importante, tanto nesses casos pela acidez ou pelo álcool que irrita também ali, ou mesmo nos casos de infecção. Porque se a pessoa está frequentemente tomando água, aquilo vai lavando o trajeto urinário, Certo. e vai impedindo que as bactérias subam. Porque ali na nossa pele, no caso na mulher, a região da vagina, da vulva, é uma pele, então é comum ter a presença de bactérias. E essas bactérias, pela região, elas podem subir pelo trajeto urinário. E a pessoa ingerindo bastante água, mecanicamente ela está lavando e empurrando essas bactérias, impedindo que elas subam e causem a infecção. Olha só, doutora Roseli, porque eu imagino no consultório que deva chegar muita gente em dúvida de como ela pega a cistite, né? Certo. Porque a gente imagina que é sempre algo externo que realmente deu essa infecção. No caso, sim, porque são mesmo bactérias que estão, como na pele mesmo, gente, externa, nós temos bactérias por todo o corpo, né, doutora? Sim. Ali naquela região, que também é uma região úmida, né, da vagina, da vulva, onde também pode haver uma proliferação maior disso. E não necessariamente que ela tenha adquirido sentando num banheiro ou tendo relação. Há muitas dúvidas? Sim, as pacientes até pedem muito mesmo, né? Mas olha, foi transmitido sexualmente ou não? Não, a cistite não. Certo. A cistite é uma infecção do trajeto urinário e não depende de atividade sexual. Tá? Muitas vezes a atividade sexual pode acentuar pelo atrito, mas não que causou a infecção urinária. Entendi. Porque mesmo, por exemplo, a mulher, que às vezes, eu vou te fazendo essas perguntas como leiga mesmo, doutora. Sim. A mulher, às vezes, ela teve relação sexual, ela não estava muito lubrificada, então houve realmente esse atrito, pode ter machucado um pouquinho, e isso então realmente pode aumentar os riscos dela desenvolver a cistite. Sim, por causa do próprio ferimento, ela
deixou uma porta de entrada, então a pele ficou mais sensível, ficou mais fina e isso favorece a entrada da bactéria. Ótimo, é muito bom a gente saber e ter todas essas informações, porque às vezes a gente acaba encucando com alguns fatos e alguns mitos que não são reais na nossa vida no dia a dia. Então é claro que nós precisamos ter todo o cuidado da onde nós frequentamos, né, banheiros públicos às vezes, pela falta de higiene, porque você também pode contrair um outro tipo de doença. Isso é importante. Não é, doutora? A cistite a gente está falando que não é relacionada a isso, mas outros tipos de doenças sim. Certo. Então essa questão da higiene, de banheiro público, da gente realmente tenta procurar não encostar, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas assim, não que a cistite seja causada por isso. Porque às vezes a gente percebe que a mulher, ela tem desenvolvem algumas doenças também, que é o caso do corrimento, que isso pode ser transmitido sexualmente, não pode? Sim, alguns tipos de corrimento sim. Pode, né? Pode ser transmitido. E a presença, assim, não são todos os corrimentos que são sexualmente transmissíveis. E independente do tipo de corrimento, o fato de ter esse corrimento na região da vagina, ele carrega com ele algumas bactérias e isso também favorece a infecção urinária. Olha só. Tá? Porque está por ali. Por isso também a função aí da água, para não deixar que isso suba mesmo, né? Para estar sempre lavando esse trajeto. Que coisa, né? A cistite, então, essas bactérias que estão aí na nossa pele, que estão aí na nossa região, se caso a mulher também não consome muita água, não tem todos esses cuidados que agora a senhora está falando para o pessoal, e essa infecção vem, essa infecção sobe, isso pode chegar a atingir rim? Sim, ela pode ser ascendente, então ela começa na bexiga e da bexiga ela sobe e pode chegar até o rim. A cistite é uma infecção na bexiga e essa infecção que a gente chama de via urinária baixa, porque é bexiga, ela não causa febre. Agora, chegou no rim, o primeiro sintoma geralmente é uma febre muito alta, uma dor, um mal-estar muito grande, já é um quadro mais complicado, porque atingiu o rim. Entendi. Né? É um quadro mais sério e pode subir, se não for tratado, realmente pode ir para o rim, sim. Meu Deus, então realmente eu acho que é assim, a gente precisa estar muito atenta, né, muito esperta, caso as pessoas estejam sentindo uma certa ardência, né, ou às vezes esse sangue mesmo na urina, ou ir todos os minutos assim para fazer xixi, nunca sai adequadamente, a gente sempre sai com aquela sensação de bexiga cheia. O primeiro passo é consumir um pouco mais de água. Sim. Beba aí de 2,5 litros a 3 litros de água por dia para ver se isso tende a melhorar. Sim. Caso não haja melhora, procure um médico. Sim, aí precisa fazer um exame de urina para ver o que está acontecendo realmente. É claro. Bom, mas nós vamos para um rápido comercial, porque tem muita coisa para a doutora Roseli falar para nós. Não saia daí. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Will Flores, flores para todas as ocasiões, decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Doutora Roseli, tem algum tipo de mulher que tem uma predisposição maior a desenvolver a cistite ou todas? Na verdade, todas estão sujeitas a uma infecção urinária, mas tem alguns casos que realmente favorecem, ou pela presença de corrimento, que pode favorecer, mas a gente, aí no caso, a gente lembra muito das mulheres menopausadas.
Porque na menopausa existe uma atrofia da pele de uma maneira geral. Certo. A pele fica mais fina das mulheres da menopausa e não vai ficar diferente com a mucosa da vagina, que seria a pele da vagina. Certo. E essa pele estando mais fina favorece a entrada de algumas bactérias também. Então isso favorece uma cistite. Entendi. Aí a mulher fica mais suscetível a uma infecção urinária, né, dessa maneira. E a gente lembra também que as mulheres, pela falta do hormônio, pode ter o sintoma de cistite, mas não ter a infecção. Certo. E que muitas vezes o uso do hormônio tópico, passado na vagina mesmo ali, traz uma melhora muito grande, porque além de melhorar a qualidade dessa pele, ela melhora até a parte muscular de bexiga, tudo. Então, às vezes, uns sintomas de cistite, que a mulher vai, faz exame, não dá nada, dá normal. Mas ela tem aquela queixa, como se fosse uma infecção urinária, e ela fala, não bebo nada muito ácido, tomo bastante água. E se é uma paciente menopausada, a gente tem que lembrar disso. Às vezes, o uso, então, desse hormônio tópico, via vaginal, melhora muito esses sintomas. Olha, você sabe que eu não imaginava, doutora, que realmente teria uma forma tão fácil, né, de poder auxiliar, porque as mulheres vão chegando nessa fase, assim, da menopausa, vai havendo tantas alterações, tantas mudanças, a gente já vai se sentindo tão afetada, né? E tem tantas formas de auxílio. Sim, sem dúvida alguma. A gente tem que considerar como uma fase de evolução da mulher. Certo. Né? Então, faz parte da própria vida, da própria evolução, e a gente tem que trazer com isso uma qualidade de vida como ela sempre teve. Então, o que for preciso, claro que isso seria até um outro assunto, né? Mas o que for preciso para trazer uma qualidade de vida boa para a paciente, a gente tem que trazer. As pacientes sempre questionam, mas vai tomar hormônio? Não vai? Depende de cada paciente. E aí a gente vai falar assim, mas toda paciente na menopausa vai ter ardência para urinar? Não, depende. Tem pacientes que têm a pele da vagina muito mais fina, muito mais seca depois da menopausa. Tem outras pacientes que não têm isso. Então, isso depende muito de cada organismo. Entendi. Então, quando existe um sintoma, ela buscando, a gente tem como melhorar isso. De ajudar, né? Sim. Porque eu falo assim, eu já vou aproveitar que a doutora está aqui, né? A gente já vai perguntando, né, gente? Quando a mulher entra na menopausa, tem então, né, pode-se usar os hormônios, se utilizar disso, repor. Assim, a visão médica para isso, você é favorável realmente quando a mulher precisa? Sim. Porque nem todas, pelo jeito, precisam mesmo, né? Exatamente. Na maioria das vezes, todas acham que precisam e começam um uso discriminado disso. E você acredita que tem as mulheres que precisam e tem as mulheres que não necessitam? Exatamente. Tudo que a gente mexe, principalmente com medicação, a gente sempre tem que pôr numa balança para ver o que ela vai trazer, essa medicação, de benefício e de risco. Certo. Para a gente usar uma medicação, essa balança tem que estar com esse benefício bem maior do que os riscos. Sem dúvida. Né? Então, tem riscos. Toda medicação, até qualquer analgésico pode trazer o risco até de uma alergia. Sim. Então, tudo tem risco. Então, a gente tem que pôr numa balança isso. Agora, a gente tem cada vez mais qualidades de hormônios melhores. E que a gente precisa ver. Então, eu tenho uma paciente, por exemplo, que está com queixa, que está precisando, que está mal, e ela não tem riscos para fazer uma reposição hormonal. Então, por que nós não vamos fazer? Entendi. Né? Então, eu acho que a gente tem que individualizar. Certo. Então, a gente tem que estar sempre assim, ó, todas as mulheres vão usar hormônio? Não. Nenhuma paciente pode usar hormônio? Também não. Então, o ideal é individualizar cada caso, ver por que ela precisa e por que ela não deveria usar. E a partir daí, a gente então determinar, vamos usar ou não vamos usar. Olha só. Mas lembrando que no caso da cistite, que é o nosso tema, para a mulher que já entrou na menopausa, existe sim um medicamento tópico, né, um hormônio tópico que pode ser utilizado naquela região para melhorar muito mais aí, a e qualidade mesmo as de vida. pacientes com certos riscos para reposição, no caso, usando só tópico, só no local, a gente não vai ter esses riscos, né?
né? Ela não vai ter esse tipo de problema, né, doutora Exatamente. Roseli? Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, existe ainda muitas dúvidas das mulheres na questão assim de doenças sexualmente transmissíveis, né? No caso nós falamos da cistite, porque muita mulher ainda acha que isso é transmissível aí durante a relação sexual. Ainda existe muita dúvida em relação a isso, doutora? Existe sim, porque como a uretra, no caso na mulher, que seria o canal que sai da bexiga levando a urina externamente, a uretra, ela é um canal totalmente diferente, separado do canal da vagina. Tá? Só que é muito próximo. Certo. Então, tem mulheres que não sabem mesmo disso, e não tem obrigação de saber que claro. um canal é a vagina e um canal é a uretra, não é? Isso. Então, isso a gente fala assim, então quando a infecção é na uretra ou na bexiga, que essa urina só passa por ali, então não tem como transmitir sexualmente. Entendi. Tá? Então, muitas mulheres chegam com uma cistite e falam, olha, meu marido precisa fazer uso do antibiótico que eu vou tomar também? Então a gente fala, não, uma infecção urinária, ou seja, uma cistite que é considerada uma infecção urinária, não tem necessidade de fazer tratamento do parceiro. Entendi. Tá? Quando se trata só de uma cistite. Ótimo. Agora, alguns tipos de corrimento, mesmo que não seja de exclusiva transmissão sexual, mas que ela pode, pelo contato direto, levar para o marido ou vice-versa, o marido trazer para ela, o companheiro trazer para ela. Então, alguns tipos de corrimento a gente precisa tratar o casal para que tenha um resultado favorável, um resultado bom. Porque senão a mulher não vai Ela ficar saudável nunca, né? Isso. Porque do jeito que você trata, você tomou toda a medicação, a hora que você for ter relação novamente. E tem algumas doenças, assim, que a gente pode falar para o pessoal de casa? Sim, por exemplo, o que é muito frequente nas mulheres, pelo nosso clima principalmente, pelo calor, os nossos hábitos, que a mulher mudou muito o hábito de vestuário, que seria mais a questão das calças, né? Isso. Antigamente a mulher não usava tanta calça comprida, hoje todo mundo usa, é muito prático, né? E o fato de abafar muito essa região de vagina consegue fazer com que ela fique mais quente do que o natural dela. Entendi. E ela já é úmida por natureza, como você mesmo já falou, o que favorece principalmente os fungos. Então, a candidíase é muito frequente nas mulheres. E aí a gente trata a mulher. Certo. Então, por exemplo, quando é uma candidíase de repetição, mesmo se o companheiro não apresenta, mesmo se o parceiro não apresenta nenhum sintoma, mas se ela começar a ser de repetição, vale a pena tratar. Porque muitas vezes a mulher, por ter a candidíase ali na vagina, pelo contato direto, transmite para o seu parceiro. Entendi. E às vezes o parceiro não é sintomático, ele não sente nada. Olha. Então a gente tem que acabar tratando para que isso melhore. No caso, a candidíase às vezes irrita tanto a vagina que ela é um fator de causar mais facilmente uma infecção urinária, uma cistite. Tá? Então, a cistite por si não seria transmissível, mas ela seria uma consequência de uma outra doença que poderia ser transmissível. Entendi. Nossa, como não uma sei coisa... se ficou claro. Ficou, como uma puxa a outra mesmo, né? Sim. Gente, mas olha, ainda tem muito mais assunto depois de um rápido comercial. Nós voltamos já.
Sucos naturais Dona Elza, só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza, laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza, valores naturais. Doutora Roseli, tem alguns tipos de, de roupa, no caso da cistite, né? Porque você já disse, no caso da candidíase, por exemplo, que roupas quentes, né? Roupas fechadas, abafadas. Eu imagino, então, o pessoal que usa muito roupa de ginástica, que elas são mais apertadas ainda, o risco, acredito eu, que então é bem maior, né? As meninas precisam aí tomar certos cuidados. E à noite, para dormir, antes dessa outra pergunta, muitas informações de que era melhor dormir sem calcinha, dormir só com o pijama, isso procede? Sim. Na verdade, a gente às vezes fala que a gente precisa compensar esse tempo que ficou muito abafado. Então, eu falo, todas as oportunidades que a gente tem, estando em casa, de deixar com saia, ou algum short mais larguinho, com tecido mais leve, que ventile mais, favorece, é melhor. E então o fato de dormir sem calcinha também é interessante. Principalmente o fato de estar usando um pijama mais larguinho no verão, um short mais curto com uma malha larguinha e sem a calcinha, porque ventila mais. Então compensa, dá muita diferença esse fato, porque a gente dorme aí em torno de 6, 8 horas, então é um período que passa a ficar mais ventilado. Já compensa o período que a gente ficou usando muito roupa abafada. Sim. Ou essas roupas de ginástica, pelo fato de ser quente, porque na verdade elas são confortáveis, porque elas são elásticas, né? Então elas são confortáveis, mas são muito quentes. Então o fato de ficar muito quente também realmente piora. Piora, né? Então a gente precisa compensar. E se, assim, como médica, você percebe que aumenta o número de cistite, aumenta o número de pacientes com cistite agora no inverno do que no verão? Sim, embora tudo é muito relativo, porque no verão a gente também tem os casos da gente ficar muito em clube ou praia. E os biquínis, os maiôs, aquela lycra, na verdade é muito ruim, porque abafa muito também. Né? E o fato de ficar úmido. Então, no verão, a gente tem essa questão das piscinas, das praias, que traz muito isso. É muito frequente as pacientes viajarem e voltarem, ou mesmo durante a viagem, estar com uma cistite, pelo fato de ficar com essa roupa muito úmida. Às vezes saiu da piscina da praia, colocou um short, uma saída de banho. E ficou com aquele biquíni o dia todo, molhado, úmido. Isso favorece também. Então, quem tem alguma tendência já para isso, a gente fala, olha, se possível, saiu do local ali da piscina ou da praia, tire o biquíni, tire o maiô, para deixar a região um pouquinho mais sequinha. Isso, respirar mesmo, né? Sim. Porque pelo tudo que está falando, o mais importante disso é o consumo maior de água para poder lavar realmente toda aquela região, todo o nosso canal urinário. Sim. E deixar ela também respirar. Sim. Né? São esses os fatores aí tão práticos, né? Que a gente às vezes não dá a devida atenção. Sim. Sim. E às vezes eu falo que o que é prático e o que é simples a gente não valoriza. Não valoriza. Né? A questão da água mesmo, a gente costuma passar muito isso para a paciente. E às vezes a paciente vem com uma infecção urinária de repetição e a gente fala, e aí, aumentou a quantidade de água? Não, eu não lembro. Então eu falo, olha, a gente às vezes não valoriza o que é simples. Sim. Sim. Né? Então precisa valorizar mesmo. Pode evitar muitas consequências desagradáveis para a paciente por um copo d'água, vamos dizer dessa maneira. Uma coisa que não é caro, que é simples, que é saudável, né? Que todo mundo tem acesso e que mesmo assim, muitas vezes não é valorizado. Não é valorizado. Doutora Roseli, mulheres gestantes têm também muitos problemas com cistite? Tem. A gestante tem um fator realmente também que favorece, que é, além dessa bexiga ficar mais comprimida, então muitas vezes ela tem um motivo maior aí pela própria compressão. Muitas vezes ela vai urinar e ela não consegue esvaziar totalmente, tá? Pela própria compressão. Isso. Então, a gestante, ela tem fatores que favorecem uma infecção urinária mais frequente. Certo. Tá? Então, a gente precisa lembrar essa gestante realmente de tomar mais água, de deixar essa região mais ventilada,
Tá? Mesmo quando as gestantes precisam usar as meias elásticas pela parte circulatória, a gente pede para que não seja muitas vezes a meia calça. Isso, aquela 7/8, né? Porque aí pelo menos não vai tampar essa região. Isso, para não ficar tão mais abafado. Mas a gestante tem muitos pontos aí que favorecem a infecção urinária, sim. Olha só, gente, então assim, o pessoal aí, né, todas as grávidas ou parentes que tenham grávidas na família, orientem dessa maneira também, para que aumentem o consumo de água, para que deixem realmente essa região um pouco mais ventilada, que se caso precise usar as meias de compressão, usem aquelas 7/8 para que não abafem essa região. São fatores tão práticos, né, tão simples que a gente pode utilizar para prevenir realmente tudo isso. Sim. Né, sem dúvida, Roseli? Sem dúvida. E são coisas, como a gente falou, simples, práticos e que dá para fazer. Então, muito melhor do que ficar tomando remédio. Sem sombra de dúvida, né? Bom, a gente tem vários conselhos aí durante essa entrevista, né, que foram dados a todas vocês. Caso isso permaneça, caso seja algo frequente, é necessário buscar auxílio médico. Sim, a gente tem que lembrar que existem algumas patologias mesmo, como principalmente, por exemplo, pedras, que a gente tem pedras em rim que favorecem uma infecção urinária, tá? Há alguns problemas mesmo de outras questões, como existem patologias na bexiga que levam facilmente a alguma infecção. Então, quando se torna muito frequente, precisa de uma pesquisa, precisa de uma investigação. Então, aí o profissional orientado para isso, ou o ginecologista, ou no caso o urologista, que cuida das infecções de trajeto urinário, que vão fazer essa investigação. Então, não podemos deixar uma infecção urinária ser de repetição. Isso. Tá? Então, mais que 2 infecções urinárias no ano precisa ser investigada. Olha, excelente saber disso, porque a gente às vezes acaba deixando. A mulher, nem sempre, porque ela busca realmente a ginecologista pelo menos 2 vezes ao ano, né? Sim. Isso daí é um padrão normal da mulherada, procurar um médico 2 vezes por ano aí para fazer todo o seu controle, enfim, a mulherada gosta. Agora, no caso dos homens que fogem dos médicos, né? Foge mesmo dos médicos, procure realmente, porque a infecção urinária, a cistite, pode dar tanto na mulher quanto no homem. Sim, claro que aqui a gente focou mais em mulher, porque os homens vão ter outras causas, como tem próstata, tudo que aí não seria no nosso, né? Aí é para o urologista mesmo. Isso. Mas, no caso, é importante também saber que se tem uma infecção urinária de repetição, precisa buscar. Sem dúvida, sem dúvida. Ai, gente, mas que delícia. Eu agradeço demais. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Falei para você que não era entrevista. Que bom, isso é ótimo. Bate-papo sempre melhor. Um bate-papo mesmo. Um prazer conhecê-la, prazer recebê-la. Espero que você venha mais. Eu agradeço a oportunidade e agradeço essa divulgação aí que eu acho que traz muito benefício para as nossas pessoas que nos ouvem, né? Tenho certeza disso. Que doutora, bom, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, nós vamos ficando por aqui. O nosso Momento Unimed fica nessa quarta-feira por aqui. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Tenham todos um ótimo dia e um beijo grande no coração de todos. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E Bebidas Poti, puro sabor da vida.